Abra comigo a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Quero cumprimentar você que está em casa. Obrigado pela tua participação aí. Nós vamos, então, para mais uma terça-feira da campanha Foco, Força e Fé. E eu quero falar com você nessa noite sobre o Senhor é contigo, amém? O Senhor é contigo, amém? Você pode virar para a pessoa que está ao teu lado e falar assim: o Senhor é contigo? Não, pode ser mais forte e convicto: o Senhor é contigo? Glória a Deus! Eu não posso deixar passar e cumprimentar aqui, elogiar o Ministério de Louvor aqui da igreja, a cada culto. Realmente o Senhor tem surpreendido aqui, ao Ministério de Louvor aqui, o pessoal do Conexão Chamar. No domingo à noite tivemos um momento extraordinário aqui do louvor. Então, parabéns toda a equipe do Ministério de Louvor da IBN. Vamos lá, vamos ler alguns versículos. Eu quero ser bem objetivo e breve com você nessa noite. Vamos lá. Josué 1:1 diz: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu. É isso? Está aí? Está aí na tela aí? Tá, né? Está aí, ó. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Quero parar um pouquinho aqui, ó. Nesse momento aqui, Deus estava trazendo uma nova realidade ao povo. Durante muito tempo ali, Moisés, um homem de Deus, servo do Senhor, aquele mesmo ali que foi achado ali no rio, que foi separado ali no Egito, cresceu diante ali de Faraó, foi ensinado os costumes do Egito, príncipe, e um dia ali houve uma luta, uma briga, ele matou um egípcio por causa de um hebreu. E ali esse homem saiu fugido do Egito, e nessa caminhada, nesse tempo longe da sua casa, assim posso dizer, ele virou pastor de ovelhas, casou, mas um dia esse homem de Deus teve um encontro com o Senhor, e ali Deus direcionou a ele a uma missão. Nesse momento aqui, se faz referência lá no final de Deuteronômio, onde já relata o fim da vida de Moisés, já tinha atravessado o Mar Vermelho. Então, só para trazer um contexto para você histórico, que momento é esse aqui? Moisés então morre, e ali Deus já tinha separado Josué, e isso está lá em Números 27, não vai ser projetado, mas eu vou ler para você, que diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. O Senhor já havia eleito ou chamado Josué para ser o sucessor de Moisés. Então, nesse momento aqui, o povo vai viver uma nova realidade. Estava se acostumado com um grande homem de Deus, chamado Moisés, e para mim Moisés, na minha concepção, é um dos maiores líderes que a Bíblia pode relatar. Todo o seu contexto, todo o seu ensinamento, toda a sua caminhada, tudo aquilo que ele ensinou ao povo. Então Moisés nesse momento morre, e Deus então precisa de um sucessor, para conduzir aquela multidão até Canaã. Uma promessa que tinha sido feita lá atrás, que o Senhor havia de se cumprir ainda no meio daquele povo. Então, o Senhor disse a Josué e disse: Moisés, meu servo, verso 2, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se. Você pode repetir comigo? Prepare-se. Prepare-se. Olha só, glória a Deus. Agora, prepare-se agora e passe esse Jordão,
você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Verso 3. Todo lugar em que puser a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Mais uma vez, o nome de Moisés é relatado aqui, nessa, vamos dizer assim, nessa substituição, nessa transição de um líder para o outro. E ali, Josué então, nós vamos ler até o verso 9, você pode deixar sua Bíblia aberta aí. Eu compreendo e entendo que diversas formas e vezes aqui, Deus deu a Josué palavra de afirmação. Imagina só, olha para mim, um grande povo, uma conquista a ser feita, uma promessa já liberada sobre o povo, toda uma caminhada, todo um manifestar da glória de Deus para aquele povo. Moisés morre. Como então Josué assume tudo aquilo? Imagina o que se passa nesse homem que era general de guerra, um homem de batalha, um homem de frente. Isso acontece na minha e na tua vida. Em quantos momentos já tentamos desistir mediante um grande desafio? Mediante uma situação que chega até a sua porta para você administrar. Então Deus, de alguma forma, nesses 9 primeiros versículos aqui, trouxe a Josué palavra de afirmação, de força e coragem. Olha, verso 4. Verso 3 ele relatou que, olha Josué, aonde você colocar a planta dos pés, eu vou ser contigo. Verso 4, mais uma vez, o território de vocês irá desde esse deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente sol. Não era qualquer terra, não era qualquer distância, era, pastor Tiago, era uma situação quilométrica, era uma situação gigantesca, era uma promessa grande para aquele povo. Verso 5, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Olha só, mais uma vez Deus vem ali com uma injeção de ânimo, de coragem sobre Josué. Olha, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Eita, e é benção, hein? Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Verso 6, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Deus então vem aqui com uma cajadada pastoral e vira para você e fala assim, ó, Ana, você vai conseguir, seja forte e corajosa. Aí vem uma discipuladora na Kelly e fala, Kelly, você vai conseguir. Não desista, ser forte e corajosa. Quantos de nós já ouvimos palavras assim? Quantos de nós, alguém já chegou, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e falou assim, olha, Natália, não desista, esse sonho você vai realizar. Rafael, não desista, esse sonho Deus vai cumprir. Então Deus traz essas palavras de afirmação a Josué, para mostrar para ele que Deus era com ele, para mostrar para Josué que Deus era com ele, e o Senhor é contigo, amém? E o Senhor é contigo, amém? Vamos treinar mais uma vez? Vai, vira para a pessoa ao teu lado e fala assim, ó, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Nesse verso 6, o que Deus pede para Josué? Força e coragem. Força e coragem. É necessário nesse tempo, força e coragem para caminhar. Não é verdade? Força e coragem para prosseguir. É necessário nesse tempo, força e coragem, porque a vida nesse tempo tem nos exigido força e coragem. E para cumprir a nossa missão, para cumprir o nosso ministério, o ID do Senhor,
nós precisamos de quê? De força e de coragem. Vamos lá, verso 7. Tão somente seja forte e muito corajoso. Mais uma vez, Deus traz ali essa ilustração de afirmação para Josué. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Olha aí, ó, uma ligação, uma situação, olha, ser forte e corajoso, o Senhor é contigo, assim como foi com Moisés, eu serei contigo. Você tem a missão para atravessar o Jordão e conquistar a terra, mas, algo aí consignado, se posso dizer, né? Não desvie da palavra. Não se desvie de toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela para lugar nenhum, nem para a direita e nem para a esquerda. Não olhe mais para trás. E se você fizer isso, será bem sucedido por onde quer que andar. Verso 8. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que está nele escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. É para mim e para você essa palavra nessa noite. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Verso 9, último. Não foi isso que eu ordenei? Uma ordem de Deus. Algo para ser cumprido. Seja forte e corajoso. Aqui é uma exclamação aqui, ó. Tem um ponto aí, ó, de exclamação. Eu imagino que na gramática e verbalizando isso, é algo de força, onde a voz precisa ser entoada mais forte. Olha, não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Deus está dizendo para Josué e para mim nesse tempo, e para você, seja forte e corajosa, igreja. Persista, persista, vai para frente, vai para frente. Não tenha medo, nem fique assista em nós aquilo que nós precisamos nessa noite, em nome de Jesus. Primeira coisa então que eu compreendo, para ser forte e corajoso, ter perseverança, ser persistente ao chamado, ter persistência ou perseverança, né? Ter perseverança, mediante os desafios. Tiago traz na sua carta, no seu livro, no capítulo 1, no verso 1, diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Eu entendo os processos. No capítulo 1 de Josué, houve um processo. Houve um processo de cura, houve um processo de encorajamento. Moisés ali durante muito tempo treinou Josué. Ele foi forjado mediante o deserto. Ele foi forjado mediante as situações adversas. Imagina só Josué durante um bom tempo caminhando com Moisés. Que privilégio. Mas quando chega a hora dele ser o grande homem daquela nação, teve medo. Imagina nós, meros mortais,
enquanto enfrentamos um desafio. O medo vem tentando roubar a promessa. E é assim que acontece. O medo vem para tentar roubar a promessa. Então Josué passou por esse processo, Deus relembrou a aliança que ele tinha com o povo, e ele, nas entrelinhas, ele está dizendo o que para Josué? Josué, tenha perseverança, continue, não pare, está pertinho, está perto da promessa, está pertinho a bênção. É isso que Deus está dizendo para Josué. Mas uma coisa eu compreendo, para romper, para vencer, para ter foco, força e fé, é necessário que nós estejamos unidos no propósito. Estejamos unidos no propósito. Quando estamos unidos no propósito, Deus renova nossas forças. Quando estamos unidos no propósito, Deus ordena algo novo sobre as nossas vidas. Lá em Josué, no capítulo 1, no verso 16 diz: eles responderam a Josué: tudo que vocês nos ordenou, faremos, e onde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Verso 8, 18. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der, e não obedecer às suas palavras em tudo o que você lhe ordenar, será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Olha só, tão somente seja forte e corajoso. Logo após o versículo 9, que nós lemos aqui no início, no verso 10, Josué então reúne os príncipes e ordena a travessia do Jordão. Depois que Deus confirmou nele o ministério, Deus confirmou nele o chamado, liberou palavras de coragem, de força sobre ele, ele reúne ali os príncipes, fala: olha, é necessário que atravessamos esse Jordão. E o povo então entendeu o propósito da missão. Por isso que houve sucesso. Quando nos deparamos, e você vai ler isso em casa mais bem aprofundado no livro de Josué, houve várias conquistas. Por exemplo, Jericó, uma conquista emblemática, uma conquista que deixou relatos históricos marcados até hoje. Algo que surpreende a lógica, a física, tudo. Mas o povo tinha o quê? Unidade. E nós somos renovados as nossas forças quando entendemos o propósito juntos. Uma igreja relevante, que promove transformação, expressa Jesus, ela só irá cumprir todas essas missões quando ela entende o propósito. E o propósito precisa ser em unidade. E esse povo falou aqui para Josué: Josué, aonde você me mandar, aonde você for, nós estaremos contigo. E qualquer um que se levantar contra você será morto, porque nós entendemos o propósito. Assim como nós fomos com Moisés, seremos contigo. Por isso, houve êxito no meio daquele povo. Terceira e última coisa, a santificação da igreja. Nossa santificação nos traz e nos dá autoridade. Por que eu estou dizendo isso? Lá em Josué, no capítulo 7, mais um pouquinho para frente, no verso 1, logo após ali a conquista de Jericó, as muralhas caíram, aquela coisa que ficou ali marcada na história, aquela sete dias ali em torno daquela muralha, 7 vezes, 7 voltas, e aquele povo tocou as trombetas, e gritaram, e as muralhas caíram, e eles entraram e conquistaram. Logo após tudo isso, houve uma pequena situação. Houve uma pequena situação do homem chamado Acã. O cara, então, estava no meio daquele povo ali, conquistando, e Deus tinha ordenado para Josué: olha, tudo lá, você destrói.
Só os utensílios da casa do Senhor você tira de lá. Acã, engraçadinho da região, pegou algumas coisas para ele, ó, dentro do bolso. Guardou ali e ficou ali com ele. Mas eu quero que você perceba uma coisa. 7 dias, estava lá, parado, andava. No 7º dia, 7 voltas. Trombetas tocaram e eles gritaram. Que grito foi esse? O que eles gritaram? Já parou para pensar? Qual foi o grito realmente que eles declararam ali naquela muralha e elas caíram? E eu quero trazer isso para a sua vida. Qual grito você tem dado mediante as muralhas que você enfrenta todo dia? Quais são os gritos que eu e você demos ou damos todos os dias enquanto enfrentamos um desafio? Será que é um grito assim, ó, eu não consigo? De novo, eu estou fraco, estou longe. Qual é o grito então que esse povo então decretou ali mediante aquela muralha de Jericó e elas caíram? E elas caíram e se tornaram o quê? Ruínas. Quais são os gritos que eu e você temos que dar nesse tempo? Cantamos aqui, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, grande é o Senhor. Esses devem ser os nossos gritos, mediante as muralhas que se achegam até nós. Então, esse cara, então, Acã, ele pegou ali para si, lá no verso 1, para si alguma das coisas condenadas. E por isso, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Logo depois disso, houve mais uma cidade que eles tinham que destruir. Uma cidade chamada Ai. Parecendo uma escola de história hoje aqui, hein? Que legal, hein? Pode me escalar para dar aula de Jesus, fica à vontade. Estou gostando desse negócio aqui. E eles tinham que conquistar mais uma cidade chamada Ai. Pareceu o Flamengo contra o Inter domingo. Entrou de salto alto. Ai. 4. E então, vamos lá. Você vai entender por que eu disse isso. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, verso 2 do capítulo 7, que está junto a Bet-Avém, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo, vão e espiem a terra. E homens foram e espiaram a cidade. Verso 3, e voltaram a Josué e lhe disseram, não é necessário que vá todo o povo. Bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo mundo, porque são poucos os inimigos. Está aí, ó. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Dos quais fugiram diante os homens da cidade de Ai. Ó, perna para quem tem. Vamos embora. O negócio aqui é bruto. Verso 5. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Verso 6. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra, diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões da cidade de Israel e puseram pó sobre a cabeça. Nesse momento, o líder, ele se entristece. Por quê e o que aconteceu? Por qual motivo nós fomos derrotados? Se o Senhor é comigo, por que dessa derrota? Talvez você já se perguntou. Se o Senhor é comigo, por que dessa enfermidade? Se o Senhor é comigo, por que essa situação financeira? Se o Senhor é conosco, por que dessa pandemia? Já perguntamos isso. Você não precisa levantar a mão, só pisca para me ver. Aí, ó, piscou, todo mundo. Então, Josué teve um momento de se humilhar diante de Deus, de tristeza. Rasgou as vestes
E ele ali com Deus, olha o que aconteceu. Até que o Senhor, mais para frente ali, relatou a Josué o que tinha acontecido. Então Josué teve que resolver o problema. Havia uma situação que tinha ferido a santidade de Deus no meio do povo. Havia uma situação que Deus tinha dado ordens, e aquele homem Acã tinha feito algo errado. Por isso que a santidade traz para mim e para você como igreja, autoridade. E nesse momento aqui, a autoridade deles foram quebradas, foram derrotados. Josué então se humilhou, e eu volto um pouquinho lá no capítulo 3, não precisa ser projetado isso aí. No verso 5, Josué, ele libera uma palavra para o povo, e essa palavra é para mim e para você como igreja nesse tempo. Josué disse ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Quer viver as maravilhas de Deus? Vive em santidade. E a santidade traz em nós autoridade. E Josué teve que resolver. Lançou sorte no meio das tribos ali, até que achou ali da tribo de Judá, Acã. Judá mesmo, né? Se não for, pode me corrigir aí, os teólogos aí, fica à vontade. E ali, então, Acã reconheceu. Coitado, foi apedrejado, né? E a Bíblia fala ali que houve um montão de pedras sobre o corpo dele. Meu Deus, que coisa, né? E no capítulo 8, verso 1, eu já estou encerrando, diz o quê? O Senhor disse a Josué, depois de tudo isso, depois lá da chamada de Josué, que o servo de Moisés morreu, depois da conquista de Jericó, outros caminhos que passaram, a travessia do Jordão, Ai, que foi ali um momento de ai mesmo, de dor, onde eles sofreram derrota, e logo depois de tudo isso, de Josué ter chamado o povo, santificado o povo, Deus traz mais uma vez uma palavra para ele. O Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entregarei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Nesse tempo, olha para mim, é necessário sabermos de que forma iremos guerrear. Guerreis, temos que guerrear com armas espirituais, com armas de fé, conduzindo sobre uma direção de Deus. Sabe por quê? Porque todos nós temos uma responsabilidade de levar uma multidão para Canaã. Nós somos a geração de Josué desse tempo. Fomos chamados para liderar e para levar um povo até a terra prometida, até Canaã. Você é responsável, nós somos responsáveis. E por isso, Deus fala conosco nessa noite: sejam fortes e corajosos, porque o Senhor é contigo. Vamos orar? Fique de pé.